Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Capacitar Condominial. Programa multidisciplinar de capacitação de profissionais de condomínio. Informações 62 99141 1003. O seguro ideal para o seu condomínio. Fale com a GJX Seguros. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. Olá, boa noite. Goiânia, terça-feira, está começando agora o seu programa Momento Jurídico. A você que nos acompanha no nosso reprise de domingo, seja bem-vindo, um prazer ter a sua companhia. No programa de hoje falaremos sobre crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia e, claro, também os casos de dano moral. Se você acha que já presenciou, se julga vítima de um desses crimes, você não pode perder esse programa. Convide outras pessoas para assistir, que certamente será uma oportunidade para saber tudo sobre a temática. E para falar destes assuntos, estamos recebendo aqui no nosso estúdio Tiago Magalhães, ele que é advogado, professor e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Civil da OAB Goiás. Estamos recebendo por link meu querido amigo Kênio de Souza, ele que é advogado, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Um grande abraço a você desde já, meu amigo Kênio. E também a doutora Daniela Tonholi, ela que é advogada, professora de Direito Penal, mestre e doutora em Educação. Está começando agora o seu programa Momento Jurídico. Obrigado por aceitar nosso convite, satisfação tê-lo no nosso programa. Sei que essa é apenas a primeira vez, viu, doutor Tiago? Espero recebê-lo aqui outras tantas. Com certeza, doutor Caio, eu agradeço. E me parece que o encurtamento, né, o acesso hoje, os meios eletrônicos aproximaram as pessoas. E por aproximar as pessoas, acabam causando alguns problemas. E esses problemas, por vezes, são levados a discussões em âmbito do judiciário, por vezes de ordem administrativa. Então, sempre muito importante que a gente conheça bem os nossos direitos, saiba bem o que é o direito, o que é o dano moral, o que são os crimes contra a honra, quanto eles acontecem, tudo isso na oportunidade de hoje. E claro, se você se interessou pelo programa, convide os demais, convide amigos, pessoas, demais síndicos, coloque o programa aí, compartilhe o nosso canal, já deixe seu like. E se você está nos acompanhando aqui pela TV Capital, deixe também mais uma vez o nosso carinhoso agradecimento. Doutor Kênio Pereira, nos escuta, doutor Kênio Pereira? O som está um pouquinho baixo, mas eu estou escutando sim, mas se puder aumentar um pouco o retorno, vai ser melhor para mim. Então vamos tentar corrigir aqui. Doutor Kênio Pereira, prazer revê-lo, satisfação tê-lo de volta aqui no nosso programa, meu amigo. Prazer é todo meu e fico muito contente com o seu convite e espero poder contribuir, né, para que o programa seja muito proveitoso para os telespectadores e condôminos. Não tenho dúvida, viu? Com tantas autoridades. A doutora Daniela Tonholi, consegue me ouvir, doutora? Eu consigo, não consegui ouvir o professor Tiago, mas você eu estou ouvindo bem. Oh, maravilha. Doutora, satisfação conhecê-la, obrigado por aceitar nosso convite. Nós vamos falar de um tema aqui relativamente ao direito penal. Eu vejo que você é uma grande autoridade no assunto. Vai ser um prazer passear aqui com você sobre a temática. É uma satisfação poder participar do programa. Eu estou grata pelo convite. Obrigado, doutor. Doutor Tiago, para poder começar o programa, o que é dano moral? Quando ocorre o eventual dano moral, o tão falado dano moral? Bom, o dano moral é aquele evento que ele vai ofender a honra. Essa honra ela pode ser a honra objetiva ou subjetiva. Então a gente tem uma conduta, que pode ser uma conduta positiva ou negativa. Essa conduta vai ter um nexo de causalidade, ou seja, ela vai se vincular com o resultado e esse resultado tem que ser um resultado danoso. Então a gente observa aí os elementos do dano moral e essa conduta ela tem que ser uma conduta que envolve a culpa de quem está agindo, porque aqui nós não estamos falando de uma relação de consumo. Então eu estou tecendo comentários aqui a respeito dos danos que a gente vai observar no condomínio. Então esses são os elementos que tipificam, né, que possibilitam a indenização pelo dano moral.
que é muito comum a gente observar esses conflitos no condomínio, até porque é um local onde a gente tem muitas pessoas circulando, tem as áreas comuns que são pontos de conflito que pode acontecer o dano moral. Então a gente vai desenvolver essa temática e poder observar isso de forma mais clara. Doutor Kênio Pereira, você que é uma grande autoridade no direito imobiliário, com extensão aí ao que já se intitula como sendo direito condominial. Quando a gente percebe isso com mais evidência, em quais situações a gente percebe isso com mais clareza dentro dos condomínios, doutor? Isso acontece com muita frequência de forma lamentável, né? Pessoas que vão para a Assembleia para degladiar, né? Para ofender o vizinho, ofender outra pessoa que não concorda com a sua posição. Há situações, inclusive, que eu já presenciei, de condomínios querendo perseguir, um grupo de condôminos querendo perseguir o síndico, que não aprova uma conta, né? Ele vai prestar contas pelo menos uma vez por ano, e as pessoas se unem para denegrir a imagem do síndico, se recusando a aprovar as contas sem qualquer motivo. Vão protelando, vão criando situação, aqueles comentários que falam que o síndico furtou, desviou recursos, e, logicamente, isso ofende a honra da pessoa. Já vi síndicos ficando doentes, né, emocionalmente desequilibrados, em função da perseguição de alguns condôminos que criam uma situação, inclusive, de até ofender a esposa, a família. Há outra situação interessante, doutor Caio, que já vi também, até os juízes condenando por dano moral aquela pessoa que faz barulho, perturba o vizinho durante muito tempo, ou não conserta a infiltração de um apartamento para o outro. Essa falta de providências de maneira maliciosa ou com dolo, né, isso pode vir a acontecer a condenação por dano moral, até no caso de barulho, que se prolonga por anos, e a negativa de consertar a infiltração, gerando mofo, prejudicando a família, né? Ao dano moral em relação ao uso da garagem, de forma a passar constrangimento, a causar raiva no vizinho. Então, há situações realmente bem interessantes, que aquele sofrimento, aquela angústia, aquela situação de pânico que a pessoa tem de entrar no elevador, aquele vizinho antissocial, isso pode vir a acarretar uma situação de dano moral. Excelente. Nós sabemos que no Código Civil tem elencado ali quais seriam as pessoas, as pessoas que teriam aí personalidade jurídica. Quais seriam aqueles rolos? Nós temos ali aquelas pessoas num rol taxativo. E aí eu lhe pergunto, sendo o condomínio um ente despersonalizado, se assim você o entender, o condomínio poderia sofrer o dano moral, doutor Kênio? Eu entendo que não. Eu tenho a ideia semelhante ao do meu amigo Caio, né? Eu entendo que o condomínio realmente não tem aquela questão da personalidade jurídica ser formal, né? Com relação à parte do CNPJ, a questão trabalhista. É um conjunto, né, de interesses de coproprietários. Então, o condomínio por si só, eu entendo que não sofre dano moral. Tanto é que na hora que nós entramos com ação contra a construtora, visando a reparação dos danos que são causados por vício de construção, a construtora faz o edifício, deixa a desejar em relação a uma série de acabamentos, e a construtora ela é condenada à reparação, à indenização dos danos, né, materiais, ou seja, fazer o conserto, e o dano moral tem que ser pessoal. Então, eu entendo que nessa parte, a própria jurisprudência dos tribunais tem colocado que quando há uma ação contra a construtora em relação a vícios, né, de construção, tem um dano moral, e caso o advogado do condomínio queira também incluir o dano moral em relação a algumas unidades que tem uma situação crítica, que a pessoa não pode nem vir a morar, que vem afetar a saúde dos moradores, aí inclui, juntamente com o condomínio, né, as pessoas físicas, os proprietários que vão pleitear o dano moral, e a perícia poderá apurar realmente que algumas unidades estão numa situação tão crítica que causou realmente o constrangimento. Tem pessoas que deixam de casar, o casamento sofre um abalo, porque o apartamento que foi prometido não consegue oferecer condições de ser ocupado. Então, isso pode vir a criar o dano moral nesse aspecto, e, na minha opinião, só a pessoa física que poderia, no caso, vir a pleitear o dano moral. Doutora Daniela Tonholi, estou certo aqui quanto à pronúncia do sobrenome? Tá certinho. Excelente.
Doutor, e que são os crimes contra a honra? Então, os crimes contra a honra são crimes contra a pessoa que vão justamente atingir esses elementos que já foram mencionados aí pelo Dr. Caio e pelo Dr. Kênio, né, que são elementos de ordem subjetiva, no caso aí a honra pessoal da pessoa, mas aqui no caso do penal, a objetiva também, ou seja, é tanto o que eu sinto em relação a isso, quanto aquilo que é despertado nas outras pessoas de opinião, de conceito sobre mim. Então, é objetiva na medida em que é a opinião do outro e é subjetiva em relação ao sentimento que isso me desperta. Por isso que nós temos lá os 3 crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, né, que vão abranger praticamente todas as situações em que as pessoas costumam falar mal umas das outras, né, e cada um deles vai ter a sua própria característica. Então, conforme aí acontecem as falas dentro do condomínio, um ou outro se caracteriza. Por exemplo, o Dr. Kênio mencionou que é comum em assembleia existirem acusações, né, falar o síndico pegou dinheiro. Então, isso aí, a maneira como a pessoa fala é que vai ser determinante para a gente saber se ela praticou uma calúnia, uma injúria ou uma difamação. Que nos assiste, esteja acompanhando o programa aqui, se sentir ofendida ou vitimada em um desses crimes, como que deve... Fala pra gente, esclarece pra gente, por gentileza, em que consiste a calúnia, a injúria, a difamação, um paralelo entre esses tipos de crime, se ele está incluso nas contravenções, e aí se quem nos assiste, porventura, se achar em alguma situação vitimada, como que ela deve se portar diante do fato? Proceder, Bom, primeiramente, a distinção que há entre eles é que, na calúnia, a pessoa que ofende, ela atribui um fato criminoso que não ocorreu contra a pessoa que, então, é a vítima, né? E, no caso da difamação, ela atribui um fato que, na verdade, vai ofender a honra dessa pessoa. E aí eu vou explicar já a diferença de forma bem prática, né? E a injúria, por sua vez, você ofende a dignidade ou o decoro da pessoa. Então, na calúnia, se você fala, o síndico, ele tirou tantos R$1.000 da conta do condomínio, ele aplicou esse dinheiro de forma indevida, ele tirou esse dinheiro e fez uso para si, né, em proveito próprio, você está, na verdade, caluniando a pessoa, porque você está relatando um fato e dando as características desse fato. Você está dizendo, fulano de tal fez isso dessa forma, tá? Diferente de você falar, o síndico é um ladrão. Quando a gente fala assim, você está difamando essa pessoa, porque o fato em si não é o fato criminoso, mas ofende, né? Expõe, quando você fala diante de outras pessoas, de terceiras pessoas, que alguém é um ladrão, você desperta nas outras pessoas uma má percepção, um mau sentimento, né? Um conceito duvidoso em relação àquela vítima. E é essa a intenção de quem fala mal do outro, né? Eu falo que os crimes contra a honra são os crimes mais praticados no nosso cotidiano e menos processados, porque é o crime dos fofoqueiros, dos falastrões que gostam de falar mesmo mal das outras pessoas. Já a injúria é quando eu faço essa ofensa diretamente para a pessoa, não precisa de ter outras pessoas nos ouvindo, né? Então, se eu ofendo diretamente a pessoa, seja lá sob aspecto que for, aí já será injúria. Então, a calúnia e a difamação, eu preciso que isso chegue ao ouvido de terceiras pessoas. A injúria basta que fique ali dito para a própria vítima, né? E as pessoas que se veem vítimas disso, elas devem procurar um advogado apenas. Por quê? Porque é um crime, né, que ele não é uma contravenção, são crimes que têm penas menos relevantes, né, menos pesadas, mas são crimes que estão previstos ali na parte especial do Código Penal e que eles são privados. Portanto, é necessário que um advogado, através de procuração com poderes especiais, faça o oferecimento dessa queixa, seja na delegacia, seja já em juízo. Então, esse tipo de crime não adianta a pessoa
apenas lavrar um BO e pedir providências, ir a uma delegacia. Ela tem que procurar por um advogado para tomar as providências conforme está previsto na lei. Excelente, excelente. Quero chamar a você, pedir aqui para que você acompanhe um vídeo, uma entrevista feita pela nossa jornalista Thaís Lucena com o síndico Luciano Miguel, que trata de um caso semelhante. Mas antes, quero destacar algumas participações de quem nos acompanha aqui pelo YouTube. A Alexandra Feitas, ela deixou seu boa noite, boa noite para você, Alexandra. Jonildo Temalta, boa noite, mestre Dr. Caio César. Obrigado pelo carinho, pela companhia todas as terças-feiras, Dr. Jonildo Malta, que nos acompanha do Rio de Janeiro. Thaís Lucena, Daniel Souza, Rayane Freitas, boa noite. Verodes Leandra, boa noite a todos os participantes, em especial o Dr. Caio. Obrigado, Verodes, pelo carinho e pela companhia de sempre. Luciana Goulart, eu estou sendo, não sei o que é, não entendi. Carlos Bessa, o Carlos Bessa tem nos acompanhado aqui com frequência. Boa noite a todos. Gostei, um excelente assunto sendo tratado. Obrigado, Carlos Bessa. E eu estou numa situação, minha família está sendo muito prejudicada. Aqui é o depoimento da Luciana Goulart. Se quiser mandar a sua pergunta, esteja à vontade, Luciana, por gentileza. Luiz Pereira, esse aqui é meu primo, boa noite, ótimo programa como sempre. Obrigado, Luiz. Daniel de Almeida Moura, doutor Daniel de Almeida Moura, um dos temas mais relevantes desde o início da apresentação deste programa. Obrigado pelo comentário, doutor Daniel de Almeida Moura. Por gentileza, o vídeo. Olá, meu nome é Thaís Lucena e eu estou aqui com o Luciano Miguel e ele estava me contando que sofreu um constrangimento com uma moradora no condomínio que ele administra. Então, Luciano, você teve que entrar com uma representação criminal contra uma moradora do condomínio que você é síndico, certo? Exatamente, Thaís. Em um grupo de WhatsApp, onde eu não participo, somente alguns vizinhos do condomínio onde eu administro, uma das moradoras fez um comentário utilizando palavrões e fazendo uma difamação da minha pessoa. Havia uma discussão no grupo sobre a possibilidade da liberação da piscina do condomínio, da área de lazer. Aí, especificamente, essa moradora, ela utilizou um palavrão. O Luciano eu não posso falar aqui, ele não libera nada não. Aí, além disso, gerou outras discussões no grupo, onde essa moradora em específico causou todo o tumulto. Motivo pelo qual eu, de pronto, já peguei os prints do grupo e encaminhei para minha assessoria jurídica, que a assessoria já protocolou uma queixa-crime contra essa moradora, por difamação e injúria. Essa foi a primeira atitude que você tomou, né? Isso, Thaís. Eu não participo do grupo, mas alguns dos moradores que têm me apoiado na minha administração encaminhou os prints dessa conversa e os áudios dessa moradora. Assim que eu recebi, eu já encaminhei diretamente para a assessoria jurídica tomar as providências. Eu nem entrei no grupo, nem quis fazer nenhum comentário, nem nada. Apenas encaminhei para a assessoria jurídica para que essa assessoria jurídica, que nós pagamos todo mês, tomasse as devidas providências. Uhum. E qual dica que você dá para um síndico que está sofrendo ataques de moradores? Não perca tempo discutindo. Essa é a principal característica do síndico. Não perca tempo discutindo, não aceite a pressão desse morador, porque o que ele mais quer é que você se rebaixe ao nível desse morador específico. O que você não pode fazer. Mantenha calma, não discuta com ele, procure dialogar com o seu conselho consultivo sobre a postura especificamente desse morador e procure a justiça para resolver. Se você não tiver assessoria jurídica, contrate um advogado especificamente para essa ação e ajuize a representação para que este morador específico sofra as sanções necessárias. Entendi, muito bom. Obrigada, Luciano, por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço, Thaís, mais uma vez. Fica à disposição. Sempre que precisar, estou aqui. Até mais. Obrigada, tchau. Prazer ter o Luciano Miguel aqui no nosso programa. Obrigado por ter cedido a gente essa entrevista, doutor. Doutor Tiago Magalhães, diante desse contexto, a gente tem percebido que isso está se tornando cada vez mais frequente. Ameaças, ofensas, e parece que quando isso ocorre em ambiente virtual, nessas plataformas de comunicação de condomínios, nem sempre só por meio de aplicativo de conversa como o WhatsApp, pode-se admitir que ali houve uma ofensa contra a honra passível de indenização? Sem dúvida, doutor Caio. É possível sim.
E existem vários meios para se documentar isso de forma adequada. Os prints hoje nos aplicativos de conversa, eles são um mecanismo eficaz, que tem valor probatório. A gente tem também aí troca de e-mail, que ainda existe. Às vezes aquele síndico que atende o condômino com e-mail, o e-mail é uma prova também. A gente pode levar esses prints, pode ter gravações também, captação de áudio que é permitida. Às vezes o síndico, ele opta, né? Está atendendo um condômino ali pela segurança dele, do próprio condômino, ele grava essa conversa também. É um meio de prova. Tudo isso pode ser levado em juízo para que possa configurar a existência do dano moral ou de qualquer outro constrangimento. Aí a gente já tem até os crimes contra a honra também que podem ser provados desse modo. Tem a ata notarial que pode ser levado tudo isso a cartório para que o tabelião ele registre ali, ele vai registrar, colocar a data, falar que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas. Isso é um elemento de prova muito bom. Não é necessário que se faça isso para levar essa discussão em juízo, mas um profissional que tem um certo zelo, que tem aquele cuidado com a ação, né, que tem um cuidado com o seu cliente, ele faz para resguardar o direito daquele que o está constituindo. E isso, por sua vez, também tem uma boa recepção por parte do Poder Judiciário, que já pega aquela prova ali, que já tem um cartório envolvido. Então, tudo isso aí vai dando um valor probatório maior para essas provas. E é claro, a boa e velha testemunha, né, doutor Caio, sempre está presente também, e a gente tem que contar com ela. Nem sempre é possível, mas a prova testemunhal também ela é de grande relevância. Doutora Daniela Tognoli, eu queria que você, depois do intervalo, nós vamos a um breve apoio cultural, mas já queria deixar uma pergunta encaminhada a você. Nestes casos, a gente percebe também a existência de um crime contra a honra. E aí mais, vamos admitir um cenário diferente, onde o condômino ele não agrida, não pratique nenhum crime diretamente, mas incita que outros condôminos venham a cometer esse crime. A exemplo, ficar dando indícios ou indicando que há algum crime sendo praticado pelo síndico e aquilo ali, porventura, acaba discorrendo ou desaguando aí, né, numa investida desse determinado condômino quanto ao síndico. Então, por gentileza, guarde essa pergunta, nós vamos dar um breve apoio cultural e voltamos já. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravada no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Acompanhe também o Condominial News Nacional, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, no canal Condominial News no YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Eu te espero! A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite, ferramenta de solicitações úteis.
ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Capacitar Condominial. Programa multidisciplinar de capacitação de profissionais de condomínio. Informações 62 99141 1003. O seguro ideal para o seu condomínio. Fale com a GJX Seguros. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. Terça-feira, 20 horas e 26 minutos, estamos voltando com o segundo bloco do seu programa Momento Jurídico. Doutora Daniela Tonholi, eu deixei uma pergunta com você no finalzinho aí do nosso primeiro bloco, relativamente à entrevista que foi cedida, gentilmente cedida pelo síndico Luciano Miguel, onde ele contava que num grupo de WhatsApp, inclusive que ele não estava presente, que ele teria sido ali ofendido. Eu lhe pergunto, aquela ofensa por ele narrada constitui ou podemos considerá-la aí que ele de fato sofreu um crime contra a sua honra? E mais, vamos admitir um cenário diferente. Essa pergunta eu gostaria de responder depois de uma segunda oportunidade. Vamos ficar nessa primeira por conta do nosso link aqui, por gentileza. Acho que o seu microfone está aberto, eu estou te ouvindo. O meu som? Agora sim, agora já te ouço. Perfeito, perfeito. Então, o relato do Luciano indica, sim, crime contra a honra, né? Ele mesmo relatou que fez o oferecimento de queixa, tanto por injúria quanto por difamação. Por quê? Porque quando a pessoa diz, o Luciano é que a gente estou aqui imaginando que seja o restante da frase, né? Você veja que ele ofende duas pessoas, né? Se for o que eu estou pensando, ele ofende o Luciano e a mãe do Luciano. E o que acontece, na verdade, é que, embora ele não participe do grupo, a difamação, quando você diz isso, que possivelmente estamos aqui imaginando que tenha sido dito, que ele, né, censurou para a gente, eles, na verdade, ele não relata um fato, mas ele atribui um conceito sobre a pessoa, né, estimulando as outras, então, os terceiros, a terem um pensamento negativo sobre ele. Isso é a difamação. Agora, no instante em que pessoas que participam daquele grupo deram notícia, ou até mesmo mostraram, né, pode ter sido por escrito, pode ter sido um áudio gravado, mostraram para o Luciano que aquela pessoa disse aquilo sobre ele, naquele instante caracterizou o crime de injúria, porque aquilo chegou para o Luciano e ele teve um sentimento, obviamente, ruim, né, ao receber essa fala de um terceiro. Então, a difamação e a injúria pelo mesmo fato, mas um por atingir terceiros, outro por atingir diretamente o próprio Luciano. Doutor Kênio Pereira, numa situação em que o condômino se sinta ali vitimado por algum vizinho em razão da sua postura ou da sua conduta, ele pode requerer que o síndico lhe forneça as imagens, aquelas imagens que são obtidas pelo condomínio para a própria segurança da estrutura condominial, e assim com essa finalidade já previamente apresentada ao síndico, ou seja, no intuito de ajuizar uma demanda contra outro morador, a fim de ter uma reparação aí por eventual provocação? Com certeza, eu acho fundamental as pessoas terem educação, respeito, né, consideração com o vizinho, em especial numa assembleia, numa reunião. O que acontece na prática é que até aconselho as assembleias serem filmadas. E, geralmente, quando tem essas câmaras, né, que filmam o dia a dia dos condomínios, elas são posicionadas nas áreas comuns. É até comum o condomínio já colocar de forma disponível que qualquer condômino possa vir a ter acesso a essas imagens pelo celular, né? Onde eu resido, por exemplo, um condomínio que tem câmeras nos corredores, na garagem, né, nas vias de acesso, na frente do edifício, e qualquer condômino pode ter acesso a essas câmeras pelo celular. Agora, um fato interessante, eu quero colocar que a imagem ela deve ser utilizada de maneira cautelosa, de maneira equilibrada. Então, tendo em vista que é uma ofensa a algum condômino, e isso foi filmado,
não há nada que impeça o síndico de disponibilizar essa imagem. Agora, a imagem, ela visa o quê? A gerar uma segurança em relação ao que foi denunciado, ao que o que ocorreu. Então, isso realmente vem até estimular uma maior cautela das pessoas na participação das assembleias. Então, como advogado, eu aconselho que as assembleias sejam filmadas de forma que venha estimular até o maior comparecimento das pessoas, porque quando é filmada, isso inibe, né, os atos impensados e os excessos. Então, na prática, eu acho que a filmagem é muito positiva. Excelente. Doutor Tiago Magalhães, como que você enxerga essa situação? Doutor Caio, é muito interessante, eu acho também que é salutar a gente destacar o seguinte: o franqueamento dessas imagens para o interessado, ela tem que ser feita ali de acordo com o intuito do condomínio, com o que o condomínio preconiza, com o objetivo do condomínio. Eu já vivenciei situações concretas no qual um condômino buscava a imagem para fiscalizar a conduta de um outro vizinho em relação à esposa dele, que assim, nem quero saber o que ele gostaria de visualizar ali. E ele pediu essas imagens para o síndico. Eu orientei o síndico o seguinte: você vai pedir para que ele fundamente faça um pedido por escrito, e aí, se você, síndico, entender que é pertinente, que é de acordo com os objetivos do condomínio, você pode liberar. Mas caso não haja essa pertinência, não tem problema também de negar. Negue fundamentadamente, e se o interessado que pleiteou ele se sentir prejudicado, ele vai solicitar judicialmente essas imagens. E ele também está fazendo o papel dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí com essas imagens que são captadas e com a liberação delas para que haja essa pertinência. É para apurar um fato criminoso? Ok. É para uma verificação de um crime contra a honra, de uma indenização, de uma reparação civil? Nesses casos, é possível sim e deve ser franqueado para o condômino. Agora, em outras situações, como eu disse, que tem esse desvio de finalidade, não, e pode ser negado fundamentadamente. Eu recomendo que se faça assim. Sempre que alguém solicite uma imagem ao síndico, que ele peça: olha, eu quero por escrito, você vai fundamentar, eu vou apreciar e vou negar ou vou conceder essas imagens para você, condômino interessado. Então, tem que ser nesses termos para que dê segurança jurídica para todos os envolvidos. E vale lembrar que existe responsabilidade também ao condomínio por ceder as imagens, dependendo da finalidade obtida, né, doutor? Com certeza, doutor Caio. Esse também é um ponto importante, porque às vezes o síndico vai tomar uma atitude no sentido: eu vou beneficiar esse condomínio. Não, na verdade, ele está prejudicando o condomínio e, por consequência, todos os condôminos. Então, tem que ter essa pertinência temática com o objetivo do condomínio em si, para que haja esse franqueamento, esse acesso dessas imagens pelos condôminos. É uma questão hoje muito sensível, né? É algo que tem que ser tratado com uma seriedade muito grande e que tem que ter, sim, eu até recomendo que haja uma regulamentação interna, tem alguns condomínios que já fazem isso, para que se já tenha ali um parâmetro de negar ou não essas imagens. Então, isso é um ponto, assim, de destaque. E a gente tem que ter isso muito em mente, tem que ter muita consciência, principalmente o síndico, porque envolve a responsabilidade pessoal, a dele, e a do condomínio que está ali na conduta do próprio síndico. Doutor Kenny, você como um grande condominialista, seria importante, se este evento se desse, essa ofensa se der na oportunidade da realização de uma assembleia, pedir para que conste na ata da assembleia o fato? Com certeza, né? A assembleia, ela visa registrar de imediato o que aconteceu, as falas, as manifestações. Então, a pessoa ofendida pode exigir que faça constar na assembleia o que aconteceu, de maneira a ter uma prova, né, da ofensa. E é interessante que as pessoas têm que entender que não cabe ao secretário, ao presidente ou ao síndico cercear, filtrar o que vai ser colocado na ata. A ata, ela consta o que acabou de acontecer, a pessoa goste ou não. E é um fato interessante, né? Estamos aqui com a doutora Daniela Tonholi como criminalista. Caso o secretário venha a subtrair da ata alguma manifestação ou venha a distorcer os fatos, até com a anuência do presidente ou do síndico, e eles cometem, nesse caso, a alteração da ata, o crime de falsidade ideológica, o artigo 299 do Código Penal. Então, se eles alteram a ata de maneira a causar dano a alguém ou a subtrair um direito da pessoa, até para vir a evitar ou
vamos colocar assim, quando há litígio entre os condôminos, a gente vê que a ata, às vezes, ela é fraudada. E aquele vício de fazer ata depois. Fazer ata 1 ou 2 dias depois, isso não é ata, isso é relatório. Que o relatório é que retrata fatos passados. Ata, ela tem que ser fiel ao que aconteceu e cabe a qualquer condômino, qualquer participante, exigir que faça constar as falas foram ditas em relação à pessoa dele. E, logicamente, eu, como condômino, como procurador, tenho o direito também de fazer constar a minha posição de maneira a registrar os fatos, evitando qualquer dúvida futura. Doutora Daniela, o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais assim dispõe: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovado. Pena, prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa. De que forma a gente pode admitir que o condômino está exagerando, está ultrapassando os seus limites quando ele começa a incomodar, começa a perturbar o síndico em horários indeterminados e por meios, aqueles meios que a gente admita ou possa admitir como inadequado? O seu microfone está bloqueado, acredito eu, doutor. Confere para mim. Isso acontece realmente com uma certa frequência nos condomínios. É impressionante como que na convivência dentro dos condomínios é possível a gente notar a possibilidade de presenciarmos uma diversidade de ações e reações, né, ali naquele naquela microconvivência, naquela microcomunidade ali, a gente tem realmente uma boa exemplificação de tudo que acontece na sociedade. Então, esse desmando de muitos condôminos, né, de agirem contra o síndico, de causarem esse tipo de perturbação, né, ele vai se caracterizar todas as vezes que a gente puder notar o excesso. E esse excesso, obviamente, a gente vai perceber ele quando a manifestação desse condômino ela é fora de hora, é inapropriada, é repetitiva, há uma perseguição. Porque uma coisa é nós irmos para uma assembleia e nessa assembleia discutirmos questões, pedirmos os nossos registros, mas amanhã não tem mais assembleia, a gente não precisa ficar ali, né, levando isso como vivenciando isso o tempo todo. Agora, o condômino encontra com o síndico, ofende o síndico, ele encontra com um vizinho, ele repete isso para o vizinho, ele fala com o porteiro, ele fala com o faxineiro, ele reclama com todo mundo, né, ou seja, a gente vê, às vezes, esse comportamento meio psicótico em algumas pessoas em condomínio, não é incomum, né? A pessoa ficar ali numa insistência mesmo, né, de perseguição com esse síndico. Então, eu penso que isso que você exemplificou para a gente, essa moléstia, né, que visa perturbar uma tranquilidade, né, e isso eu penso que é comum e se faz dessa forma, né? Pela repetição, pela insistência, pela perseguição. Doutor Tiago, é possível que o condômino seja provocado judicialmente e tenha a responsabilidade de indenizar caso ele agrida ou ofenda algum funcionário do condomínio? Quem que é o sujeito passivo dessa ação? É o condômino ou nós poderemos também ver o condomínio responder pelo ato praticado pelo condômino? Bom, o que acontece? É bastante interessante a pergunta e até voltando um pouquinho na pergunta anterior que você fez, doutor Caio, tem uma situação muito interessante. A doutora falou do aspecto criminal. Tem um aspecto civil também dessa conduta, que é o abuso do direito. O condômino ele tem o direito, sim, de reclamar. É uma conduta pertinente, tem previsão para isso, tem o regimento interno, tem a convenção do condomínio, que o condomínio pode levar ao síndico, ao conselho, né? Aquilo ali que ele entender que é pertinente fazer essas reclamações. Agora, aquela conduta reiterada, que está incomodando o síndico, está incomodando todo mundo, é tido como um abuso de direito, e esse abuso de direito tem previsão no Código Civil, e é indenizável essa conduta também. Então, veja, há até uma indenização aí por parte desse condômino que incomoda o síndico nesse aspecto insistentemente e que não seja algo moderado. Agora, em relação à sua pergunta, né? A sua segunda pergunta, se há essa ofensa, é claro que o sujeito passivo, aí no caso do incômodo, seria o condômino, né? O condômino incomodando o funcionário, pode ser sim entendido como tal. O sujeito passivo aí pode ser o próprio condomínio em si. Então é uma questão interessante também.
Nós já tivemos casos julgados aqui em Goiânia nesse sentido, onde o condômino teria ofendido o prestador de serviço, o obreiro, e esse ingressou com a ação contra o condômino, solidariamente, contra o condômino e o condomínio, e a decisão veio condenando solidariamente condômino e condomínio. Então a gente vê que existe uma responsabilidade, inclusive, do condomínio nesses casos. E aí, doutora Daniela Tognoli, a gente já começa a imaginar que neste caso, então, a gente teria uma ação criminal em desfavor, uma representação em desfavor do autor, porque não pode passar da pessoa deste, me corrija se eu estiver errado, e aí na responsabilidade de natureza civil, a gente teria já, inclusive, o condomínio. Seria isso? Nós temos um tratamento diferente aí entre o direito civil e o direito penal. No direito penal, a gente realmente imputa o fato criminoso à pessoa que o cometeu, né? Ele pode estar, inclusive, ali cometendo este crime com a participação ou com a autoria de outras pessoas, né? Então, as pessoas que fazem na mesma medida, repetem aquele ato, eles estariam em concurso. Agora, a participação seria, às vezes eu não faço exatamente aquilo que é o pior que o meu vizinho faz, mas eu dou um certo apoio, né? Eu facilito para a vida dele, para fazer a conversa seguir em frente e tal. Então, a gente pode ter também a participação nesses crimes. E quero complementar aqui que o doutor Tiago observou, que aí quando ele fala dessa questão do abuso do direito, me recorreu um outro crime que é muito comum em condomínio também, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, eu tenho razão, eu estou certa, mas eu uso o meio errado para poder exigir o meu direito, né? Então, ao invés de eu entrar com uma ação contra a pessoa, ao invés de eu exigir em juízo, eu vou infernizar a vida do outro, né? Eu vou importuná-lo na porta da casa dele, eu vou agredi-lo no corredor, eu vou exigir dele que me restitua um valor à força, né? Eu vou expô-lo, fazer uma situação vexatória. Isso também é crime, exercício arbitrário das próprias razões. Eu tinha razão, mas eu fiz tudo errado para exercer o meu direito. Excelente. Doutora Daniela, nós caminhamos para o fim do nosso programa, infelizmente passa muito breve, são apenas 45 minutos. Quero te agradecer por aceitar nosso convite, fico muito feliz por ter tido o privilégio de conhecê-la. Certamente estaremos aí em outra oportunidade junto. Meu muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado, doutora. Meu amigo Kênio Pereira, um beijo grande a você, espero que a gente possa superar esse momento pandêmico com a maior brevidade possível e logo estarmos juntos, né? Nós tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui em Goiânia. Se não fosse esse momento atual, a gente certamente estaria aqui juntos em novembro de novo, mas seja nessa ou em outra oportunidade, eu quero de fato poder te encontrar, te abraçar, sinto saudade do amigo. Vai ser um grande prazer, Caio. Estou torcendo para passar rápido essa pandemia para a gente poder colocar a conversa em dia pessoalmente. Tá? Vai ser muito bom reencontrá-lo em Goiânia ou em qualquer outro local, tá ok? Obrigado. Aguarda aí o convite para a gente poder encontrar. Obrigado, meu amigo. Carinhoso abraço. Fique bem aí em Minas Gerais. Tiago, meu amigo Tiago Magalhães, gente que se encontrou algumas tantas vezes pelos corredores da Ordem aqui em Goiânia, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma grande satisfação tê-lo recebido aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, meu amigo. É muito bom estar aqui representando a OAB. Eu sou vice-presidente de 2 comissões, mas hoje eu estou aqui pela Comissão de Direito Civil. Não posso deixar de falar também da minha outra comissão, que é a outra paixão da minha vida, que é o Direito Constitucional, que é a Comissão de Direito Constitucional. E esse tema é muito relevante, muito expressivo e salutar estar aqui para a gente poder debater com pessoas tão interessantes essa temática atual. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, pela responsabilidade, a gente vê a competência. E levo meu abraço ao doutor Clodoaldo, meu querido amigo Clodoaldo, que é colega de conselho seccional. E antes de me despedir de todos vocês que nos acompanharam, quero aqui agradecer as participações de Gabriel Moura, boa noite, parabéns pelo tema. Suzete Pereira da Mota, essa é minha mãe, não falta um programa, viu, doutor Tiago? Beijo, mãe, te amo. Sandra Oliveira, boa noite. Thaís Lúcia Alves, boa noite. Excelente tema. Verodes, manda um abraço. Elire Castro, boa noite a todos. Jonildo, mais uma vez, meu muito obrigado. Síndico Altamiro Fernandes, obrigado, Altamiro, carinhoso abraço. Sivan Amâncio da Silva, boa noite a você. SOS Chaveiro, esse aqui eu sei também quem que é. Esse aqui é um grande amigo de Bom Jesus, um beijo grande a você. Paulo Porilho, doutor Caio de Mais Doutores, abraço a vocês. Paulo Síndico Condomínio Village, Bela Vista. Você também um grande abraço. E a você que nos acompanhou na noite de hoje, um beijo grande, fique com Deus e obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça.
Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite, ferramenta de solicitações úteis. ProSoluto Cobranças, a nossa cobrança é a sua cobrança. Capacitar Condominial, programa multidisciplinar de capacitação de profissionais de condomínio. Informações 62 99141 1003. O seguro ideal para o seu condomínio, fale com a GJX Seguros. E GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios.